A gente então tem 4 atributos dentro da classe pessoa e a gente precisa acessar esses atributos de fora, tá? Aqui a gente está criando a pessoa Natália, a gente está setando os nomes, aliás, o nome, a idade, o nome do pai, o nome da mãe, mas a gente precisa também ter a possibilidade de ler, a gente precisa ter como ler o nome. Se vocês olharem aqui, a gente não está conseguindo ler. E em algum momento a gente vai precisar trocar também esse nome, né? A gente, vamos supor que eu crie uma pessoa que nem eu estou criando aqui, ó. Estou criando uma pessoa P1, só que o nome dessa pessoa que está em branco. Eu não consigo, se vocês pegarem esse P1 aqui, ó, P1.nome, eu não consigo alterar esse nome que está aqui, ó, Marcos, porque esse atributo está como atributo privado. Como é que eu posso fazer isso então? A gente vai criar métodos de acesso a esses atributos aqui, tanto métodos de acesso de leitura como também de escrita, tá? Esses métodos dentro da orientação objeto, normalmente a gente chama de método setGet. Tá? São métodos set, por exemplo, atributo nome, set idade, set pai, set mãe. E os gets são métodos de leitura, get nome, get idade, get pai e get mãe. Tá? Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre o porquê de usar métodos de acesso a esses atributos, quando vocês devem usar ou não devem usar esses métodos, tá? Se os atributos de vocês aqui devem ser sempre privados ou devem ser públicos, isso daí a gente vai ver mais para frente. Mas por enquanto, vamos trabalhar com os métodos setGet, que é o que normalmente vocês vão encontrar nos sistemas por aí, na maioria dos sistemas que vocês vão ver, para controlar os atributos aqui, vocês vão utilizar esses métodos de acesso. Então vamos criar os métodos aqui, ó. Como eu vou precisar ter acesso a esses métodos de fora, eu vou criar todos eles como sendo public, tá? Então, o primeiro que a gente vai criar vai ser o set, nome, ele vai retornar nada, então ele tem um void aqui, esse void para quem veio do Pascal, não passou pelo C, esse void quer dizer nada, tá? Eu vou retornar nada aqui. Então, todos os métodos que a gente for criar, primeiro, do mesmo modo que você cria atributos, você primeiro coloca um nome, qual que é a classe que esse atributo pertence, ou qual que é o tipo que esse atributo pertence, e depois o nome, né, do atributo. Aqui é a mesma coisa, a gente vai primeiro dizer, quando a gente vai criar um método aqui, que na verdade é uma função, que vai estar aqui dentro da minha classe, primeiro eu coloco o tipo do retorno, que no caso é void, e depois o nome do método. Nesse caso aqui, ele vai se chamar setNome, tá? Esse é o nome do meu método. E agora, entre parênteses, eu vou colocar quais são os parâmetros desse meu método. Então eu vou ter um parâmetro aqui que vai ser string, que vai ser o nome, né? Nome. E aqui dentro agora eu vou abrir as chaves aqui para colocar o bloco de os meus códigos aqui, tá? Então setNome, o que esse cara aqui vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em cima. This.nome, eu vou acessar o meu atributo nome igual a nome sem o this. Sozinho eu vou acessar esse meu parâmetro aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou acessando o meu atributo nome, esse atributo nome aqui, e estou atribuindo a ele o valor que eu estou recebendo aqui por parâmetro dentro do setNome. Tá? Bom, eu fiz o setNome, agora a gente vai fazer o getNome. Então, public. Nesse caso, o get ele vai retornar o valor que eu tenho dentro de nome, o valor o que tem dentro, que está gravado dentro do nome, que se vocês olharem aqui, é uma string. Então, esse método getNome, ele vai retornar uma string. Então aqui eu coloco o retorno desse método. Entendeu? Como ele vai retornar uma string, ele vai ser tipo aqui public string e o nome do método. O nome do método vai ser getNome, tá? Por parâmetro eu não vou colocar nada, porque eu não preciso atribuir nada. Simplesmente eu quero retornar o valor do nome. Para eu poder retornar alguma coisa dentro do Java, é a mesma coisa que o C, return o que você quer retornar. Nesse caso aqui, se eu retornar só desse modo aqui, ó, nome, já vai dar certo, tá? Porque esse nome aqui, como eu não tenho, né, igual o caso aqui do setNome, eu tenho um parâmetro aqui chamado nome, como se fosse uma variável chamada nome aqui. Então, se eu não utilizar o this, eu vou estar acessando esse cara. Para eu acessar o meu atributo, eu tenho que utilizar o this, tá? Nesse caso aqui, como eu não tenho nenhuma variável nome aqui, eu não tenho nenhum parâmetro nome, eu posso utilizar diretamente o nome aqui, que eu vou estar retornando esse atributo aqui diretamente, tá? Mas uma coisa que eu
que eu prefiro fazer, isso vai de acordo com cada um, é sempre adicionar o this, tá? Só para quem está lendo o código não ter dúvida nenhuma que eu vou estar trabalhando com atributo aqui e que eu estou trabalhando com uma variável local. Então a gente acabou de criar aqui dois métodos, método set nome, método get nome. Então, com esses dois métodos aqui, a gente já consegue ter acesso ao nome a partir aqui do objeto. Então, em vez de eu utilizar ponto nome, que é o atributo privado, ou seja, eu, programador dessa classe, eu não quero que o programador que vai usar essa minha classe aqui, que ele tenha acesso direto a esse atributo. Então, deixei ele como sendo privado, e o cara que está utilizando essa minha classe, ele tem que acessar esse atributo por meio do método. Então, em vez de utilizar o atributo aqui, eu vou utilizar o set nome, tá? E eu vou passar por parâmetro aqui qual que é o nome que eu quero atribuir. Então, set nome marks, eu vou estar acessando diretamente esse método aqui, ó. Se você vier aqui no teste pessoa e apertar o Ctrl ó, e clicar, vocês vão direto aqui para o método onde que tá programado o método, tá? Codificado o método. A mesma coisa aqui, ó, println p2.nome, eu estou tentando ler o atributo, mas não existe, eu não consigo acessar esse atributo diretamente, ele está privado. Para eu acessar esse nome, eu tenho que utilizar o método getNome. Então, getNome, eu vou acessar diretamente, agora sim o meu programa vai compilar, eu vou poder imprimir então o resultado aqui, que é a Natália, né? Nesse caso aqui, se eu utilizar aqui no caso, deixa eu repetir aqui, ó, para o P1, eu vou imprimir o Marcos, que é o nome que eu estou setando aqui, tá? Deixa eu ver aqui, faltou um ponto e vírgula, vamos compilar novamente, ó, Natália e Marcos, certo?